Vamos fazer agora alguns exemplos utilizando essas estruturas de repetição. Vamos pegar um for aqui, bem simples, ó. For loop, do mesmo jeito, clique, seguro e puxo, e aqui eu tenho o meu for colocado na tela. Vamos supor que eu vou executar esse laço aí 10 vezes. Então venho aqui, crio aqui uma constante numérica, certo? Vou executar esse laço 10 vezes. Perfeito? Aí, vamos colocar um indicador numérico bem simples aqui, ó, no meio da tela, mostrando o número, né? Vou aumentar um pouco esse cara aí, né? Seleciono ele, Ctrl mais igual do meu teclado em cima, perfeito. Aumentei um pouquinho, vou aumentar esse cara aqui, vou centralizar a informação, né? Seleciono aqui e escolho lá Center, tá aí, algo bem simples mesmo, tudo bem? E eu quero fazer nesse exemplo aqui que o computador selecione aí alguns valores para a gente e mostre na tela, legal? Então, joia, como que eu vou fazer isso? Do lado de cá, por exemplo, né, na paleta numérica, eu tenho o random. O random é aquele dadinho, né, que aparece para a gente e ele gera valores automáticos entre 0 e 1, tudo bem? 0,15, 0,19, 0,32, 0,9, 0,8, 0, e assim ele vai gerando valores aleatórios. Basta você fazer uma ligação do dadinho no número. A gente já percebeu, pelo que a gente viu no início, que se a gente deixar assim o laço é muito rápido, a gente não consegue visualizar. Então venho de novo na minha paleta de tempo, pego um tempo aqui, um weight, né? Coloco ele em qualquer lugar do meu laço, certo? E coloco um valor dentro dele. Vamos colocar lá um valor, por exemplo, 250 mili novamente. Então vem aqui na numérica, constante numérica, 250 mili, opa, e ligo lá, perfeito? Perfeito. Aqui, ó, joia. A hora que eu executo essa estrutura agora, né, eu tenho aqui os valores, 10 valores sendo gerados para mim. Legal, foram gerados 10 valores. Só que é o seguinte, né, eu não tenho como saber agora qual foi o terceiro, o quarto, o segundo valor gerado. Então, o que eu vou sugerir para a gente, o que a gente vai aprender agora? Com esses valores aqui gerados, né, automaticamente, eu posso pegar uma linha de qualquer lugar aqui, ó, do meu laço, e ligar na minha lateral do meu for. Perfeito? Quando você fizer essa ligação na lateral do for, esse quadradinho aqui vai ficar assim, não é um quadradinho em branco, não é um quadradinho preenchido, é um quadradinho preenchido meio termo, vamos dizer assim. Para o LabVIEW isso daqui é um vetor, tá? Então ele está criando aqui para a gente um vetor. O que é um vetor? Um conjunto de valores. Ou seja, todos os valores que estão passados por aqui, ele vai gerar e vai estar disponível aqui para a gente do lado dessa caixinha aqui. Perfeito? Para gerar esse vetor, existe uma maneira bem simples, né? Você vem aqui no cantinho onde eu estou exatamente, aperta o botão direito do mouse e cria o indicador, tá? Quando você fizer isso, né, automaticamente na sua tela vai aparecer um cara assim, ó, né? Isso aqui é um vetor. Posso clicar e abrir esse vetor, certo? E eu tenho agora aí um vetor que a gente chama de vetor de saída. Vou até escrever aqui, ó, saída, para a gente saber. Saída, legal? Por que saída? Porque eu estou mostrando um conjunto de valores aqui, tá? Como o LabVIEW funciona nessa estrutura do jeito que está? Funciona assim, ele vai mostrar para mim de 250 a 250 milissegundos um valor aleatório. Depois que ele terminar o laço, ele vai plotar todos ao mesmo tempo. Você poderia até perguntar, é possível fazer isso ao mesmo tempo, ele plotando e já ir mostrando? Existe a possibilidade. A gente teria que colocar esse cara aqui dentro, esse vetor aqui dentro, mas isso daí é uma outra história quando a gente for trabalhar com vetor lá na frente, tá legal? Tem outros comandos relacionados a isso. Então, vamos rodar o exercício aqui de novo, né? Uma única vez. Perceba que ele está sendo executado. A hora que ele finalizar, ele plota para você os 10 valores. Tudo bem? Isso aqui é um vetor que eu posso não necessariamente deixar ele totalmente aberto. Eu posso minimizar esse vetor sem problema nenhum, tá? Mas os valores vão estar aí disponíveis para a gente, ó. Vou deixar só aparecendo 4 caixinhas aqui, né? Lembrando sempre que a primeira caixinha é a posição 0 do vetor. Se você pegar o dedinho e ir incrementando aqui, você vai vendo o que tem no restante das caixinhas até a caixinha 9. Por quê? Começa na posição 0. É assim que funciona.
Outra coisa importante, eu queria fazer o contrário para você ver, né? Então, eu vou colocar um outro for aqui, outro for, e agora, né, eu quero colocar um próprio número, certo? Ó, criei um número 2 aqui, esse cara vai aqui dentro, perfeito? E eu quero fazer o seguinte, eu quero gerar um vetor de entrada de dados, perfeito? Para gerar um vetor de entrada de dados, eu vou fazer um processo um pouco diferente. Eu venho aqui, ó, aperto o botão direito do mouse no meu painel frontal. Aqui tem array. Pego um array e coloco ele aqui, ó, em qualquer lugar, certo? Vou chamar esse cara aqui de entrada. Perfeito. Mas se você é um bom observador aí, observadora, né? Você percebeu que esse vetor não tem nada a ver com aquele lá, inclusive pela cor, né? O que determina no LabVIEW o tipo do vetor, o que ele é na verdade, é o que a gente vai conseguir colocar aqui dentro dele. Então, por exemplo, se eu pegar um controle numérico, controle, e colocar ele aqui, ó, ele se transformou num vetor de entrada de dados. Observe a setinha aqui, ó, saída, entrada de dados. Eu posso digitar valores aqui, que o usuário vai estar visualizando depois dentro do laço. Mas, vamos voltar a um exemplo aqui. Se eu colocar, por exemplo, um indicador numérico aqui dentro, eu tenho, na verdade, um vetor exatamente igual a esse. Lógico, eu não vou conseguir ligar aqui, mas eu consegui ligar aqui. Se eu colocar, por exemplo, um LED aí dentro, eu tenho um vetor booleano. Funciona perfeitamente? Funciona sem problema nenhum. Então, na verdade, aqui no LabVIEW, o vetor é aquilo que você coloca dentro dele. No nosso caso aqui, eu preciso colocar um controle numérico. Então, coloco o controle numérico lá dentro. Vou abrir um pouquinho esse vetor para a gente visualizar alguns valores. Vou pegar o meu Azinho e vou digitar alguns valores aqui, qualquer um, tá? Aleatórios, que eu escolhi, por exemplo. E vou fazer o seguinte. Vou ligar daqui na entrada do meu for. Perceba que ele fez a mesma ligação que ele fez aqui, ó. E daqui dentro eu vou ligar direto no meu número 2. Daqui aqui, ó. Perfeito? Então o que está acontecendo? Aqui eu tenho um conjunto de valores, o meu vetor, e eu vou estar mostrando um valor por vez dentro do meu laço. Para isso não ficar muito rápido, lógico, eu vou pegar aqui o meu tempo, o meu waiter aqui de cima, colocar aqui embaixo também e vou executar. Mas eu gostaria que você ficasse atento a uma coisa muito importante. Perceba que eu falei até agora que o N era obrigatório a gente ligar. Mas agora o software não está dando erro, né? Ele vai deixar você executar sem problema nenhum. O que acontece é o seguinte, quando você faz uma ligação de um vetor na entrada do seu laço, no caso aqui do for, né? O LabVIEW ele é inteligente o suficiente que ele conta a quantidade de elementos que você colocou no vetor e executa somente essa quantidade. Legal? Se você colocar um valor a menos, ele vai executar até menos. Se colocar mais, ele só vai até onde tem os valores. Legal? Se você executar o software agora, uma única vez, observe aqui os valores sendo mostrados. Rodou. Tá lá os valores. Quando chega no último, ele para e finaliza a aplicação. Legal? Esse é um exemplo interessante para a gente ter.